Doenças que o INSS nem questiona. Antes de eu começar esse vídeo, eu já vou entregar para vocês aquilo que deve estar escrito no seu laudo médico, no seu atestado, no seu requerimento, no seu pedido de benefício do INSS. Vamos lá? Presta muita atenção no que eu vou falar agora, porque essas palavras podem levar o seu benefício, para que ele seja considerado de forma permanente a uma aposentadoria por invalidez. Então vamos lá. Incapacidade permanente, irrecuperável e o segredo impossibilitado de reabilitação profissional. Entendeu o que tem que estar escrito no seu benefício? Nada de tempo indeterminado. Depois eu vou explicar para vocês numa outra oportunidade, porque eu quero falar sobre uma situação que acaba de ser confirmada agora, algo oficial e que vai ajudar as pessoas a conquistarem o seu benefício do INSS, ou então você que está sendo chamado para uma revisão de benefícios agora. Então, presta muita atenção, porque todos nós sabemos que a fila do INSS tem diminuído e a partir de setembro, que é a meta do governo de simplesmente zerar a fila do INSS, nós teremos, portanto, aí ao mais tardar outubro, uma surpresa, que eu já estou adiantando para todos aqueles que me acompanham. A força de trabalho do INSS, que hoje está voltada para zerar essa fila, ela vai ser utilizada para revisar benefícios. Então já adiantei aqui, você que ainda não segue o canal, aproveita a oportunidade que é de graça, inscreva-se, ative o sininho das notificações para eu continuar trazendo informações para vocês e novidades. Eu tenho uma notícia sensacional que acaba de ser confirmada, ela é oficial, portanto já saiu no Diário Oficial da União. Eu quero compartilhar com vocês nesse vídeo com exclusividade para aqueles que seguem o canal Drone Diário Vídeos Informativos. Então fica comigo até o final, vocês vão se surpreender, porque isso aqui vai ajudar as pessoas a continuarem recebendo seus benefícios e também aqueles que querem, é claro, receber o benefício do INSS. Nós temos que trazer essa informação. Primeiro, eu quero que vocês entendam uma situação. Infelizmente, muitas pessoas que recebem há muitos anos, o INSS está impedindo essas pessoas de continuarem recebendo. E só tem uma forma delas receberem novamente, fazendo um pedido de novo benefício. E por que isso? Porque quando existe um desligamento do benefício que vocês receberam aí por muitos anos, automaticamente você perde o direito àquele benefício. Por exemplo, se a pessoa recebia antes de 2019 e não era um acidente de trabalho ou doença relacionada ao trabalho, se for tirado o direito dela agora, ela tem que pedir novamente, ela está doente, ela volta a receber, só que com o valor do salário reduzido na aposentadoria por invalidez. Ou então, nota-se que aquele período que você fica sem receber, que seja um mês, já são milhões de reais economizados pela Previdência Social. Então isso, na realidade, é uma situação muito complicada, não tem como você ir para a justiça num primeiro momento, porque o INSS não negou, não indeferiu o seu pedido, então você fica preso ao INSS. Eles fizeram tudo direitinho dessa vez, de caso pensado, você é obrigado a pedir o benefício, e se ele for negado, aí sim você pode reclamar na justiça. Situação complicada de pessoas que precisam do benefício para sobreviver e ficam, portanto, ali um período sem receber. Isso está acontecendo agora, as pessoas estão vindo aqui reclamar. Nós sabemos que quando um trabalhador ele precisa ser afastado, o afastamento ocorre quando um problema de saúde ou uma condição de saúde, deixa o trabalhador temporariamente incapaz de exercer a sua atividade profissional. Para aqueles que têm um problema temporário, muitas pessoas acreditam que estão sendo beneficiadas com o auxílio-doença pela internet, que paga logo de cara aí uns 3 meses. Isso é uma das maiores armadilhas que você pode ter na sua vida. Perícia é presencial e ponto. Vamos lá. Então, para os empregados com carteira assinada, a empresa é responsável pelo pagamento do salário durante os primeiros 15 dias consecutivos de afastamento por incapacidade. A partir do 16º dia, o trabalhador pode ter o direito ao auxílio por incapacidade temporária pago pelo INSS
desde que cumpra aquilo que se pede, os requisitos mínimos para concessão. O benefício é pago enquanto persistir a incapacidade temporária para o trabalho e pode ser prorrogado ou encerrado conforme a avaliação da perícia médica. Para comprovar a incapacidade, pode ser exigidos documentos, atestados, laudos e outros exames. Então, nós vamos entender nesse vídeo como funciona, né, essa questão. E se você quiser que eu fale como funciona a perícia médica, eu vou fazer um vídeo exclusivo para vocês. Por que eu estou falando aqui? Vocês notam que eles empurram a pessoa para um benefício por incapacidade temporária. Mas a questão é, muitas pessoas têm um benefício por incapacidade permanente, que você também tem o direito de pedir. Então, uma questão aqui de informação. As pessoas têm que receber esse tipo de informação. Lembra lá que durante o governo, né, Bolsonaro, em junho de 2020, o governo federal, por meio de portarias assinadas pelo ministro Paulo Guedes da Economia e Eduardo Pazuello da Saúde, criou um grupo de trabalho para redefinir, presta atenção no que eu vou falar aqui, e reduzir a lista de doenças que isentam de carência, que é o período mínimo de contribuições, ou seja, mesmo sem as contribuições, a pessoa tem direito ao benefício do INSS, para a concessão de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. O que aconteceu nesse contexto? Um verdadeiro tiro no pé, porque ao invés de reduzir, essa lista acabou sendo aumentada. Acontece que no governo atual, nós tivemos uma das melhores notícias desse ano, eu vou compartilhar com vocês a partir de agora. Porque isso aqui ajuda tanto as pessoas que caíram no pente fino, na revisão periódica, quanto as pessoas que estão buscando um benefício. O INSS acaba de ampliar a lista de doenças que dão direito ao benefício por incapacidade do INSS. A gestão de alto risco do INSS, ela integra essa relação. A mudança foi estabelecida por uma portaria publicada no Diário Oficial da União e assinada pelo ministro da Previdência Social e da Saúde do governo Lula. Ou seja, com a inclusão, o número de doenças subiu para 18, portanto, subiu para 18 o número de doenças e condições que dispensam do cumprimento de carência mínima para concessão de benefícios, consequentemente, por serem de problemas de saúde incapacitantes, total, permanente e não dão condição de reabilitação profissional. Depois no final eu vou repetir para vocês. O que acontece? Nós temos uma situação nova. Lembrando aqui, em 2022 a lista já havia sido ampliada com a inclusão de acidente vascular encefálico agudo, abdômen agudo cirúrgico, nos casos considerados graves. Canal Drone Diário, vídeos informativos, eu, Osias Júnior, lá em 2022 trouxe aqui para vocês com exclusividade, tá? O rol do Instituto, ou seja, a lista de doenças, pela Lei 8.213 de 1991, desde então passou por duas ampliações. Uma em 2022, quando o governo anterior queria acabar com essa lista e deu um tiro no pé, aumentou. E a mais recente, que eu vou compartilhar com vocês com exclusividade, incluiu, né, mais um problema aqui nessa lista. Então vou falar a lista para vocês, né, se vocês quiserem que depois eu explique qual a importância dessa lista. Veja bem, começa com tuberculose ativa. Aí a pessoa fala, mas tuberculose? Só que a tuberculose, devido aos medicamentos, atua na área neurológica. Perda de sensibilidade, dores no corpo. Então, às vezes não é só o problema em si, mas as causas, as consequências, ou seja, você vai entender o que eu estou falando aqui. Então, primeira doença, tuberculose ativa. Hanseníase, a mesma situação. Distúrbios neurológicos, entre outros. Então, para você ver que às vezes ter esse problema, né? Às vezes você tem um determinado problema e está deixando de ganhar o benefício. Por exemplo, transtorno mental grave desde que esteja causando alienação mental. Aqui não adianta nada a pessoa ter um transtorno mental grave e não ser uma pessoa interditada, é um segredo aqui, tá?
Neoplasia maligna, né? O câncer. Muitas das vezes a pessoa teve um tratamento bem sucedido, mas houveram sequelas, como perda de movimentos, com a retirada de membros ou das mamas. Então a pessoa às vezes aposenta não pela neoplasia maligna em si, o câncer, mas pelas consequências do tratamento. Então isso aqui tem que ser muito bem estudado. Temos a cegueira, aí tá, cegueira, beleza. A pessoa tem o diabetes com muito problema ali e com consequência perda da visão, entre outros. Está perdendo direito ao benefício porque não sabe utilizar. Vou dar um outro exemplo. Na lista, a doença de número 6 agora, paralisia irreversível incapacitante, a pessoa teve um acidente vascular cerebral, um AVC, e muitas das vezes teve uma paralisia, né? Então, tem que ser utilizado paralisia irreversível incapacitante, que é o nome que está na lista de doenças do INSS. Cardiopatia grave. Tudo bem, às vezes você tem uma arritmia ou um outro problema cardíaco, são vários os problemas cardíacos, mas o nome da doença na lista do INSS é cardiopatia grave. Doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, problema na coluna, veja bem, nefropatia grave, gravíssimo, estado avançado da doença de Paget, osteootite deformante, síndrome da imunodeficiência adquirida, a AIDS, né, o HIV, contaminação por radiação, aqui com base em conclusão da medicina especializada, hepatopatia grave, esclerose múltipla, acidente vascular encéfalo agudo, essa é nova, em torno de 2022, abdômen cirúrgico agudo, também em 2022, e em 2026, gestão de alto risco. Então, no caso de acidente vascular encefálico agudo e abdômen agudo cirúrgico, dispensa a carência, ou seja, você não precisa nem ter pago os 12 meses de INSS, né? Dispensa a carência só se aplica quando os quadros apresentam evolução aguda e atendem aos critérios da gravidade. A avaliação para definir se você segurado, segurada que está me acompanhando aqui, se enquadra nessas condições para a dispensa da carência é feita pela Perícia Médica Federal. Segundo a Previdência Social, nesses casos, o benefício do INSS pode ser concedido mesmo que o segurado não tenha cumprido a carência de 12 meses de contribuição necessária. Ainda assim, é necessário ter a qualidade de segurado, ou seja, estar coberto pela Previdência Social e comprovar a incapacidade para o trabalho. Você tem que estar pagando o INSS no momento da ocorrência de um desses problemas de saúde. Olha, a carência também é dispensada nos casos de acidente de qualquer natureza, lembrando, ou que a causa, além da doença, né, seja ali uma causa ligada ao trabalho, além, portanto, doença profissional ou do trabalho. As demais situações, em regra, é necessário ter feito pelo menos um ano de pagamento do INSS, são 12 contribuições mensais do INSS, e ter o direito ao benefício por incapacidade. A questão aqui, que eu quero deixar bem claro para você que chegou até aqui, eu espero de coração que sim, se você chegou, comenta de onde vocês estão falando, e acima de qualquer coisa, compartilhem esse vídeo o máximo possível. A situação aqui é bem clara. Essa lista de doenças, além de você poder, né, chegar a uma aposentadoria por invalidez, facilmente você passa numa revisão de benefícios do INSS. O segredo em si, eu tenho revelado a todos que me acompanham aqui, as pessoas dizem, mas como tem que ser o atestado médico? Não, é um laudo médico. E o segredo é mostrando que o problema de saúde, ele incapacita você para o trabalho. Não adianta de nada você ter um problema de saúde se ele permite você trabalhar. Então o médico tem que explicar como esse problema de saúde impede na sua condição de trabalho. E para finalizar, tem que ter nesse laudo médico incapacidade permanente, irrecuperável, impossibilitado de reabilitação profissional. O pente fino desse ano, ele vem de uma forma bem disfarçada, na forma de reabilitação profissional, onde as pessoas estão perdendo os seus benefícios e ficam quietas, não se manifestam, não vão atrás. São muitas as pessoas que tiveram benefício retirado,
mesmo estando ainda doentes. São pessoas que hoje estão trabalhando doentes. São pessoas que hoje precisam de um benefício e mesmo assim não estão indo atrás. Eu quero saber aonde estão essas pessoas que ainda não buscaram a justiça. Se você é uma dessas pessoas que tiveram o seu direito retirado, foram lá, não podia mais prorrogar o benefício, o INSS cortou, chamou para fazer reabilitação, perdi meu pagamento, tem um número de WhatsApp aqui para eu poder ajudar vocês, para que vocês recuperem o seu pagamento. E é claro, volto a repetir, como tem que ser meu laudo médico? O médico tem que estar explicando que o problema de saúde impede de trabalhar. E o problema da incapacidade tem que ser permanente, irreversível e impossibilidade de reabilitação profissional. E aqui entra aquela questão, né, da lei, né, a questão da lei que as pessoas ficam dispensadas da revisão de benefícios do INSS. Lembra da lei? Pois então, muitas pessoas não sabem, mas foi aprovado, portanto, e essa lei que dispensa de revisões periódicas do INSS, ela funciona da seguinte forma: as pessoas, elas, aqui no caso, elas têm que serem aprovadas, né, passar aqui na perícia médica do INSS e ter isso aqui, né, uma dessas doenças da lista do INSS, e que seja um benefício permanente, irrecuperável, impossibilitado de reabilitação. E é claro que existe também uma lista de doenças, tá, em que as pessoas têm acesso a esse benefício, e essa lista de doenças, né, você acompanha aqui no canal, eu estou trazendo para todos, para que essas pessoas saibam aquilo que elas podem estar buscando, tá? Se você também tem esse tipo de dúvida, faz o seguinte, aproveita a oportunidade, já comenta. Aqui nós estamos falando da lei 15.157, né, de 2025, as pessoas têm muita dúvida a respeito disso, inclusive as pessoas vêm aqui até os comentários, falam, mas a lei não acabou com o pente fino do INSS? Não, de forma alguma, ao contrário disso, tá? O que nós temos aqui é que a lei 15.157 de 2025, ela foi sancionada em 1º de julho de 2025 e publicada no dia seguinte no Diário Oficial da União. Veja bem, segurados do INSS e também beneficiários do BPC-Loas com incapacidade permanente, irreversível ou irrecuperável ficam isentos da obrigatoriedade de reavaliação periódica para manter, né, o recebimento dos seus benefícios, mas isso não é automático. Você tem que ir lá na perícia, passar pela primeira perícia e apresentar essa situação, né? A lei cita expressamente, né, os segurados com AIDS, Alzheimer, Parkinson e esclerose lateral amiotrófica, como dispensa de reavaliação. Mas o critério não se limita a essas doenças. O texto estabelece critérios objetivos para dispensa, incluindo aposentados por invalidez com os laudos que comprovam incapacidade irreversível e outras doenças graves consideradas também sem cura, e os beneficiários do BPC com deficiência de forma permanente e irreversível, desde que comprovado com laudo médico técnico, tá? E casos em que o benefício foi concedido pela justiça com elementos que confirmem a incapacidade de forma definitiva e que não tem como recuperar. Essa é a questão. Então, para você que aposentou antes dessa lei de 2025, você pode ser chamado para o pente fino do INSS, para a reavaliação, e aí você vai apresentar a documentação e vai ficar livre dos futuros pente finos, tá? Fica livre das futuras reavaliações do INSS. Se você tiver essas doenças aqui que eu te falei, né, e, como eu disse, eu vou repetir aqui para você que chegou agora, né, dessa vez eu deixei lá no título, o segredo, tá? Incapacidade permanente, irrecuperável e impossibilidade de reabilitação profissional. Aí vem o cidadão e fala, mas no meu laudo médico está escrito necessita ficar afastado por tempo indeterminado. Indeterminado. Se não dá para determinar,
Quer dizer que amanhã você está recuperado? Semana que vem? Mês que vem? Não dá para determinar, tá? Ah, mas tem o pedido de cirurgia. Pedido de cirurgia, pode haver uma cura, uma recuperação. Então até a cirurgia você está bem. Depois disso, aí, se demorar muito, eles vão te cortar. Olha, recebi um comunicado hoje da pessoa aqui de São Paulo, tem cirurgia marcada, vai ter que fazer cirurgia, foi prorrogar, proibido de prorrogar, vai ter o último benefício agora no final do mês, e acabou. Não pode ir para a justiça, pode fazer nada. O INSS joga sujo. E você é pessoa honesta. Então, busque um advogado na sua cidade, na sua região, e vá para a justiça conquistar o seu benefício da maneira correta, tá? Tem que haver um estudo do seu caso para mostrar os caminhos com os quais você pode honestamente estar recebendo o seu benefício. Cuidado com o advogado de YouTube, Facebook, TikTok, Kawaii. Muito cuidado, pelo amor de Deus. Eu estou aqui há mais de 20 anos ajudando as pessoas. Não é de hoje, né, que eu vejo. Uma coisa me deixou muito preocupado. Pessoas vendendo curso para ensinar você a passar na perícia. Pessoas vendendo curso. Você tem que pagar para receber esse curso. Aqui você tem a informação de graça, sem cobrar absolutamente nada. Então que Deus abençoe cada um de vocês. Utilize com responsabilidade. Estou falando aqui da uma nova lista de doenças do INSS, tá? Que dão direito ao auxílio doença sem carência, e também, com certeza, se você tiver essas palavrinhas que estão aí no título, você recebe até uma aposentadoria por invalidez se souber trabalhar. Qualquer dúvida, deixa um comentário, mas não esquece de compartilhar para ajudar as outras pessoas. Que Deus abençoe cada um de vocês. Um forte abraço. Não é inscrito, não é inscrita, se inscreva agora, já ativa o sininho das notificações para não perder nada, porque tem uma bomba que acabou de estourar aqui e vou trazer para vocês com exclusividade.